Informação, uma advogada de São Paulo decidiu abandonar a sua carreira depois que ela recebeu uma coroa de flores, um sinal de ameaça de morte de um cliente do PCC em 2002. O episódio aconteceu após a Justiça negar um pedido de habeas corpus para transferir um criminoso do regime disciplinar diferenciado mais severo do sistema prisional paulista. A advogada, que havia se deslocado quase 600 quilômetros para informar pessoalmente a decisão ao detento, foi insultada e ameaçada por ele. O líder do PCC, responsável pela ameaça, segue cumprindo essa pena em regime severo em presídio federal. Bem, a gente precisa trazer esse episódio que parece até um enredo de um filme de máfia italiana nos Estados Unidos, mas não. Aconteceu no Brasil, ou seja, a advogada não conseguiu o HC, o habeas corpus, e aí o detento, o seu cliente, ameaçou enviando uma coroa de flores para ela. Você, delegado Palombo, o que quer dizer então quando o criminoso envia uma coroa de flores? Muito em breve a senhora irá morrer, essa é a mensagem, né? Exatamente, uma ameaça clara e evidente. E não é incomum advogados, inclusive, morrerem, né? Metralhados, alguns já morreram, um já morreu queimado, salvo engano foi em Ribeirão Preto, por criminosos que não aceitam. Quer dizer, ela impetrou um HC, e aí não depende dela, depende do juiz. Essa advogada precisa ser protegida pelo Estado. Mas, infelizmente, acho muito difícil isso acontecer. Haja vista o que pode acontecer com o promotor Lincoln Gaquia, que eu não sei se a nossa audiência sabe, ele é um dos promotores que mais enfrentou com coragem o crime organizado. Continua enfrentando, ele anda com dezenas de policiais ao seu redor, porque ele corre risco de morrer a qualquer momento. Só que ele está prestes a aposentar. E quando ele aposenta, ele perde a segurança, perde a sua proteção, o que é absurdo, né? Não é incomum esses presos, né, matarem os gravatas, né, que são chamados pelos advogados que trabalham para o PCC, não trabalham para o criminoso em si, que vai lá e contrata, faz um contratinho, vou receber tanto por honorário. Não, eles são contratados pela cúpula da organização criminosa, que chega a pagar de 50 a 100 mil por mês, dependendo do advogado, ou às vezes muito mais que isso. Não sei se essa advogada era uma das gravatas. Creio que não, porque senão ela não seria ameaçada. Mas é bom ela tomar muito cuidado e pedir proteção para a polícia, porque ela corre sério risco. Isso é uma ameaça veemente de morte. Antes de passar para o Mota e para o Dávila, tem uma história de que advogados que trabalham por bastante tempo para o PCC, eles não conseguem cortar esse cordão umbilical, eles ficam presos, porque muitas vezes a organização acaba ameaçando a família, obrigando aquele advogado a sempre prestar serviços para a organização. Trata-se de uma lenda urbana ou não? Há relatos desse tipo? Não, há relatos desse tipo. E por que eles não podem sair? Porque eles detêm um monte de informação. Só que depois que eles ganham muito dinheiro, alguns resolvem sair, mas não saem. Não é tão simples, né? Temos casos aí de advogados que escreveram mensagem nos seios para mostrar para o encarcerado, né, que estava sendo vigiado. Então, isso não é incomum, né? E o que você falou, Caniato, acontece sim. Para você entrar numa organização criminosa como essa, não é tão difícil. Basta você ter vontade de cometer crime. E quando o advogado se propõe a isso, ele também é um criminoso. Agora, para sair, a história já muda. É muito difícil. Você, Mota, a advogada decidiu abandonar o serviço, a advocacia, tantos anos de estudo, depois que ela recebeu esse presentinho do PCC, uma coroa de flores, Mota. Todo mundo tem direito à defesa, até os piores criminosos. Isso é o que diz o Estado de Direito. Mas se o Estado não consegue ter um mínimo de controle sobre os criminosos presos, aí todo mundo corre um risco grave, inclusive os advogados. Outro dia eu vi uma notícia de que em uma operação foram apreendidos mais de 4.000 celulares em presídios de todo o país. Os bandidos usam esses celulares nas suas celas para gerenciar os seus negócios, inclusive para encomendar coroas de flores. Agora, como esses celulares entram nas cadeias? Muitas vezes levados por visitantes
especialmente na tal visita íntima. E como se combate a entrada de celulares? Você pode usar detectores de metal, você pode usar os bloqueadores de sinal ou o parlatório. O que é um parlatório? É quando você acaba com o contato direto entre a visita e o criminoso preso. Eles se falam com um vidro separando os dois, né? De vez em quando você vê isso nos filmes americanos e as conversas são gravadas. Agora, acredite se quiserem, no Brasil há juristas que dizem que não há nada demais um celular na prisão, porque os apenados, né? Presta atenção nesse termo, os apenados usam os celulares, na maioria das vezes, apenas para falar com seus familiares, matar as saudades. Esses juristas provavelmente nunca receberam em casa uma coroa de flores do PCC. Pois é um caso que chama atenção. A gente segue monitorando os principais assuntos da segurança pública de São Paulo e do Brasil inteiro.